a sua Bíblia em Apocalipse. Que bom estar na casa do Senhor, não é mesmo? Existia algumas regras em Davi, esses dias eu disse sobre isso, alguns princípios dos quais ele não abandonava e não abria mão. Às vezes algumas pessoas perguntam por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha algumas regras pessoais dele que era muito importante para ele. Uma delas era votar. Ele era um homem de votos, de compromisso. Uma outra dessas regras pessoais dele, ele amava estar na casa do Senhor. Ele amava tudo que falava sobre templo, sobre adoração, ele não perdia por nada, né? E aí você pergunta por que Deus tinha aliança tanto assim com ele, né? Um homem que priorizava aquilo que Deus tinha posto na terra. Bom, hoje você já está vendo aí, né? Mercadoria intrínseco, íntimo, próprio, essencial, real, inerente. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. E ao anjo de igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos assentar. O título da mensagem é Mercador Intrínseco. Você já sabe o que significa a palavra intrínseco, né? Olha lá. Íntimo, próprio, essencial, real, inerente. E a palavra inerente, pastora, o que significa? Significa aliançado, que não tem como separar, né? Inerente, não tem como separar, inseparável, que faz parte de algo muito íntimo. Então esse mercador que vende essa mercadoria intrínseca, é sobre isso que nós vamos falar. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz assim: eu sou o mercador, vocês têm que comprar de mim algumas mercadorias. Você viu aqui quais eram as mercadorias que ele disse? Ele diz, eu estou aconselhando vocês a comprar. Qual era a mercadoria? E Jesus aconselhou que eles tinham que comprar. Ouro, vestes e colírio. Voltando. Ouro, vestes e colírio. Então vamos lá. Vamos ler de novo o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, primeiro, para que te enriqueças. Roupas brancas para quê? E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então as três mercadorias que o Senhor Jesus queria que a igreja de Laodiceia comprasse dele, que ele tinha para vender, era ouro, vestes e colírio. Por quê? A igreja de Laodiceia era uma igreja que ela vivia numa região muito afortunada. E era uma igreja muito rica, muito rica. Era uma igreja que ela tinha vários empresários e várias pessoas que tinham condições boas financeiras. Era uma igreja que esbanjava, né, muitas habilidades. E é uma igreja que vivia confortavelmente. E Jesus faz uma análise muito de perto nela, e Jesus fala para a igreja o gráfico, a visão, a leitura que ele havia feito da vida íntima da igreja de Laodiceia. Então Jesus diz à igreja de Laodiceia, dizendo, vocês estão num contentamento muito errôneo.
Vocês dizem, nós não temos falta de nada, nós temos tudo. Mas vocês são desgraçados. Vocês não têm a minha graça. Vocês são miseráveis. E vocês são pobres. E vocês são cegos. E vocês são nus. Quer dizer, vocês fabricam, a cidade de vocês, Laodiceia, era uma cidade que a medicina era bem alta. E vocês fabricam colírios, né, para vender colírios de uma cidade que angariava muito por conta disso, mas vocês são cegos. Era também uma cidade que um dos mercados muito prósperos era o mercado de tecido. E muita gente trabalhava nisso. Quer dizer, vocês estão nus. Enfim, tudo aquilo que a igreja considerava que era um adjetivo, que era algo que era bom, Jesus reprovou. E aí Jesus diz assim, eu vou mais além ainda. Vocês se tornaram uma igreja tão reprovada, porque vocês não são nem frios, ou seja, vocês nem são ímpios e nem são crentes. Vocês são mornos. Vocês têm nomes de crentes, mas não são. Vocês se acham ricos, mas são pobres. Acham que enxerga. Quem é o morno? O morno é aquele que é convencido pelo achismo. Ele acha que é salvo, mas não é. Ele acha que enxerga, mas não é. Ele acha que é crente, mas não é. Ele acha que é convertido, mas não é. Ele acha que é santo, mas ele é só legalista e religioso. Então ele acha. Então Jesus diz, o que é morno me dá ânsia, eu vou vomitar vocês para fora. Ou seja, eu não quero vocês dentro de mim. Então essa igreja aqui é uma das igrejas que estavam em mais mal situação. Mas mesmo uma igreja dessa, Jesus oferece uma oportunidade. Ou seja, ele oferece com que a igreja pudesse comprar. Não era uma igreja que se dizia rica? Então vocês comprem de mim o que vocês precisam. Mas pastor, uma igreja rica, Jesus falou que ela é pobre comprar com o quê? Uma igreja pobre. Só que a moeda que eles tinham que comprar também era uma moeda intrínseca. Não era o dinheiro da igreja de Laodiceia que ia comprar o que eles precisavam. Não são as suas bênçãos que vão poder dar a você o que você precisa. Não é a qualidade do pão que você come, da comida que você come, das vestes que você usa, do carro que você anda, da casa que você tem, que vai te sustentar a sua alma. O pão que sustenta a sua alma, só Jesus pode te vender. A roupa branca que te vai garantir a entrada no céu, só Jesus pode te vender. E é isso que nós precisamos entender. O colírio que abre os teus olhos e que te dá discernimento espiritual, só Jesus pode te vender. E eu quero falar de cada produto e de uma das pessoas na Bíblia que comprou esses produtos. Que se tem um mercador, se tem produto à venda, tem sempre alguém esperto que tem a moeda de compra. Você tem a moeda para comprar o primeiro produto, que é o ouro? Qual é a moeda que se compra o ouro? Quem na Bíblia comprou o ouro provado no fogo? Você sabe o que é o ouro provado no fogo? É um ouro que é purificado não uma vez nem duas vezes, inúmeras vezes, e não tem impureza nenhuma. Eu quero que você vá comigo em Lucas 19, de quem eu falo? De quem eu falo? De quem eu falo? Zaqueu. O homem que tinha moeda, que comprou o ouro provado no fogo. Esse era Zaqueu. Primeiro produto a ser vendido, Jesus diz, eu aconselho vocês que vocês comprem um ouro provado no fogo. E o que é o ouro provado no fogo? O que é de mais valioso na sua vida? São os dons? Não. São as bênçãos? Não. O ouro provado no fogo é o reino. Jesus olhando para Nicodemos em João 3 diz assim, Nicodemos, existem pessoas que só estão contemplando o reino, são observadores, admiradores do reino, mas aquele que nasce da água e do Espírito, esse entra no reino de Deus. Esse está dentro do reino de Deus. Este consegue entrar, porque nasceu da água, a palavra, nasceu do Espírito, a direção. Não tem como, é intrínseco, não tem como separar. E a Bíblia diz assim que Zaqueu queria muito ver Jesus. Mas Zaqueu queria ver Jesus não é porque ele estava com problema familiar, não é porque ele tinha problema financeiro, não é porque ele estava com problema no trabalho. Zaqueu queria Jesus,
porque ele queria alguém que preenchesse um vazio dentro do seu coração e dentro da sua alma. Ele precisava fazer parte de algo muito maior do que aquilo que ele havia alcançado. Essa semana eu estava escrevendo e também conversando com alguém, eu dizia o seguinte, que é necessário nós, filhos de Deus, a necessidade de uma porcentagem de descontentamento. Nós, filhos de Deus, não podemos estar 100% contentes. Os crentes que são 100% contentes, vêm aos cultos quando dá, quando pode, quando quer. Os crentes 100% contentes, são santos quando dá, quando pode, quando quer. Os crentes 100% contentes, oram, leem a Bíblia, mudam a sua história, quando querem, quando pode, quando quer. Mas os crentes que têm a porcentagem necessária que o Espírito busca, de descontentamento, de inconformismo, não tem o que ele quer, não tem a hora dele, não tem o jeito dele, ele quer algo mais. Quem sabe você nessa noite está contente com o que você tem, com Deus que você tem, com o Evangelho que você tem, com a igreja que você tem, com Cristo que você tem. E esse 100% de descontentamento vai fazer, esse 100% de contentamento vai fazer Jesus querer vomitar você de dentro para fora. Vai dar nojo. Por quê? Porque vai faltar sede, vai faltar fome, vai faltar a ânsia de querer mais. Eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia. Você está morno por quê? Porque você recebeu o fogo, mas está fora dele, e a sua temperatura é inojável. E a Bíblia diz assim, que Zaqueu tinha tudo de Deus. Zaqueu era um bom judeu, um bom religioso, mas ele queria Jesus. Ele queria aquele que Deus havia posto no mundo, Jesus. E ele queria. Havia em Zaqueu o inconformismo da maneira que ele estava e que ele vivia. Deve existir dentro de nós algo, paulatinamente, gradativamente. Você precisa de mais, existe mais para você. Você precisa buscar mais do Espírito Santo, você precisa buscar mais de Deus. Não se conforme, não se contente com aquilo que está de posse das suas mãos, que está ao seu redor. Você precisa mais, Ele tem mais para te oferecer, Ele tem mais para te oferecer. Era isso que existia dentro do coração de Zaqueu, e é isso que tem que existir dentro do meu coração e dentro do seu coração, para que eu não possa dar nojo nele. Eu não quero ser frio, eu acredito que nem você, eu quero ser quente. E eu quero, quando ele possa me experimentar, eu possa satisfazê-lo. E para que eu possa satisfazer o meu Senhor, eu tenho que estar em crescimento. Você precisa do descontentamento que te leva a melhorar, a mudar, a querer mais, a buscar. E a Bíblia diz assim que Zaqueu queria isso. Ele queria Jesus, o que Deus havia posto na terra. E a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Eu não vou me demorar sobre todo Zaqueu, não. E ele vai um pouquinho à frente, sobe uma árvore. E a Bíblia diz assim, que ele fica de lá de cima esperando, porque ele não podia ver Jesus de outra maneira, e ele fica esperando Jesus passar. O que ele almejava era só vê-lo. E Jesus deu a ele salvação para ele e para a casa dele. Você não imagina o que Jesus pode fazer com um pequeno plano seu. Apenas um pequeno plano. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Qual é o poder? Qual é a volúpia? O que é aquilo que existe dentro de mim e de você? Será que nós estamos satisfeitos porque o nosso Deus é um Deus abençoador? Será que estamos satisfeitos só porque estamos cercados de benefícios, cercados de boas coisas? Será que não existe em nós uma inconformidade dizendo, se tem mais, eu quero mais, eu tenho produzido pouco e eu preciso produzir mais? E a Bíblia diz assim no capítulo 19, versículo 4, e correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus bate à porta de Zaqueu e diz, eu quero cear com você. Zaqueu ouviu a voz dele. Tem um vendedor batendo a porta.
E o que Ele quer te vender? Ouro provado no fogo, o reino. É isso que Jesus quer nos vender. Jesus quer nos vender o reino. Se eu pudesse, ou você, comprarmos o reino de Deus com as nossas bênçãos, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa honestidade, porque eu sou honesto, porque eu sou correto. Qual é a moeda que compra o reino de Deus? Qual é a moeda que compra o reino de Deus? Quem são aqueles que possuem a moeda? Quando Jesus diz a ele, hoje me convém pousar em sua casa. Eu estou batendo a porta. E estou vendendo para você ouro provado no fogo. Quantas vezes esse mercador intrínseco tem vendido a mercadoria intrínseca, que é o ouro provado no fogo, e você não tem ouvido? Jesus bate a porta do seu coração dizendo, eu estou vendendo ouro para você, estou vendendo o reino dos céus. Abre a porta, deixa eu cear com você, deixa eu te oferecer aquilo que você precisa. Você perdeu o reino, você está fora dele, não está reconhecendo isso, não está enxergando isso. O Espírito Santo não está mais nesse trabalhar intrínseco dentro de você. E a Bíblia diz assim, que quando Zaqueu desce, e apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E a Bíblia diz assim, vendo todos isto, começaram a murmurar, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu e disse, eu tenho a moeda para comprar o ouro provado no fogo. Pergunta para o seu irmão, você tem a moeda? Será que eu e você, nós temos a moeda? O que Zaqueu tinha, que muitas vezes nós não temos. Ouro provado no fogo. Reino de Deus. Exemplo Zaqueu. A questão que nós precisamos entender e compreender é que as pessoas criticavam Zaqueu por não ser uma casa à altura, não ser um homem à altura, não ser alguém que pudesse ser um hóspede de um homem daquele. Jesus não podia hospedar-se. Mas a moeda que compra o reino dos céus é essa daí. Abnegação, renúncia, arrependimento. Quanto tempo você não sabe mais o que é baixar a cabeça, deixar para lá? Digerir situações. Há quanto tempo você não consegue mais reconhecer o que é uma abnegação? O que é abrir mão? Há quanto tempo você não consegue mais reconhecer o que é uma renúncia? O que é um arrependimento verdadeiro? Não estou falando de culpa, não estou falando daquilo que você divide 50 para cada um. Eu tive culpa, mas ele também teve. Não estou falando disso. Eu estou falando de um arrependimento que consiga tirar de você coisas que você dava valor. Lembra a profissão deste homem. Ele era o quê? Chefe de cobrador de impostos. Você imagina o quanto havia de avareza. Você imagina o quanto havia de materialismo neste homem. O quanto havia de manejo financeiro dele. Para que um romano pusesse um judeu como um cobrador de imposto, ele tinha que ser bom no que fazia. E ele era muito bom, materialista, avarento, só pensava no material, só pensava em coisas, em possuir, em ter. Mas naquele momento, quando ele se depara com a verdadeira joia, como em Mateus capítulo 13, o reino dos céus é comparado a uma pérola, que quando alguém encontra um caçador de boas pérolas, vende tudo que tem para comprá-la. Outro sim, o reino dos céus é como um campo, um tesouro escondido num campo, que aquele que o encontrou, vende tudo que possui, eu amo esse texto, para poder comprar aquele terreno. O reino dos céus é assim, você larga a mão de tudo, você abnega tudo, não tem sexo, não tem vaidade, não tem família, não tem ninguém. É Jesus, não tem dinheiro, não tem nada, é Jesus. Este é o reino de Deus, este é o ouro, essa é a mercadoria intrínseca.
O reino dos céus, a mercadoria particular íntima que eu preciso para dar esperança para minha alma, que você precisa para dar esperança para sua alma, mas não são todos nós que temos a moeda intrínseca. Não somos todos nós que temos dentro de nós a abnegação, a renúncia ou arrependimento. Um coração quebrantado, que larga tudo e abandona tudo por amor a Cristo. Sempre tem que ter alguma coisa à frente. Sempre um valor maior do que Deus. Sempre uma questão maior do que Deus. Uma hora é o seu orgulho. Outra hora é o seu egoísmo. Outra hora é o seu trabalho. Outra hora é a sua família. Você não tem essa moeda intrínseca. O mercador está batendo as portas e está vendendo o reino dos céus. E as suas bênçãos o compram, o seu dom o compra, o seu talento o compra. Não, mas a sua abnegação, a sua renúncia, o seu arrependimento compra. Quando você olha para o reino dos céus e você diz, eu não preciso de mais nada. Vou buscá-lo em primeiro lugar. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de pecado, eu não preciso de vaidade, eu não preciso de posição, eu não preciso de fama, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de amores, eu não preciso de segurança, eu não preciso do conforto, do dinheiro, eu não preciso de mais nada. Eu tenho o reino dos céus. Você tem essa moeda? Não? Então certamente ele está batendo a porta do seu coração, dizendo, eu estou vendendo, quer comprar? Quer comprar? Então você diz, então Senhor, o meu cargo serve? Não. O meu dom serve? Não. As minhas bênçãos, o meu moral, a minha conduta, o meu comportamento correto? Não. Minha sinceridade? Não. É essa moeda aí, ó. É essa moeda que nos habilita a comprar o reino dos céus. Quando você olha para o reino e você consegue entender que ele é o maior tesouro, a maior relíquia. Essa é a única herança. A Bíblia diz assim, vendo que todos murmuravam, versículo 8, levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, bondade. Você às vezes fica pasmo de ver a conversão de Zaqueu, né? Dizem que a conversão de um homem é a altura de sua busca. Você pode analisar a sua conversão? Dizem que a conversão do homem é a altura de sua busca. Qual o tamanho, qual é a altura da sua conversão? A altura da sua busca. Ele buscava muito, buscava muito, buscava muito. E quando teve que oferecer, ofereceu muito, ofereceu tudo. Ele diz, eu dou aos pobres metade dos meus bens. A outra metade eu vou fazer o seguinte. Ele diz, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então quer dizer, metade aos pobres, a outra metade restituição, com 4 vezes mais de juro ia ficar pobre, sem nada. Mas para ele não interessava. O que era importante era aquele momento, era o reino de Deus. Qualquer negócio, o reino de Deus. O que tem ficado em primeiro lugar? Hoje a igreja de Laodiceia é o biotipo da igreja de hoje. Uma igreja interessada em bênçãos, uma igreja interessada em conforto, uma igreja interessada naquilo que o evangelho pode oferecer. Hoje, qual é a causa da frieza espiritual? Conforto. Qual é a causa do aquecimento espiritual? Dificuldade. Deveria ser assim? Não. O Senhor diz em Deuteronômio 8, não importa se eu abençoo vocês, vocês precisam estar diante de mim e reconhecer que tudo vem de mim. É o que nós precisamos entender. Se você hoje estivesse numa situação desfavorável, um filho doente, num diagnóstico terrível, ou então com uma condição financeira terrível, comece a se imaginar, num lapso de segundo, como é que estaria o seu aquecimento espiritual? Você estaria mais fervoroso, mais doador do seu coração, mais quebrantado? Então você é o quê? Um mercenário! Por quê? Porque o que nós precisamos entender é que o reino de Deus é a nossa herança, é o nosso tesouro. O reino de Deus, Deus é bom, irmãos. Deus é abençoador. Você olha aqui no capítulo 18, versículo 18, você vê um contraponto de Zaqueu. O jovem rico, rico de qualidade. Jesus olha para ele e diz assim,
pega tudo que você tem e dá aos pobres. Ele fica triste e diz, não posso. Por quê? E Jesus fica triste e diz, olha aí, alguém que perdeu o reino dos céus. Tudo por quê? Porque não sabe o valor que o reino dos céus tem. Ia perguntar uma coisa para você. Ninguém está te ouvindo agora. Faça aí um gráfico em que lugar fica o reino dos céus na sua vida. Mas não seja uma pessoa cega que precisa de colírio. Porque precisar de ouro, precisar de vestes de colírio é uma graduação muito elevada para um crente de uma situação pejorativa, né? Precisar de uma dessas coisas, tá, mas precisar das três, então aí sim, miserável, desgraçado, cego, pobre, nu. Analise qual é o grau que o reino de Deus fica na sua vida, tá? Dentro de uma ótica correta, ou seja, dedicação. Como é que você analisa as coisas importantes para a sua vida? A sua dedicação. Você se dedica ao reino, qual é a dedicação que você tem? O quê? Trabalho absorve você, então põe trabalho em primeiro lugar. Segundo lugar, família, família. Terceiro lugar, você, vaidade. E terceiro, o reino de Deus. Não sei qual fica, aí você vai achar aí. Mas pelo menos seja sincero. Porque Deus sabe, o diabo sabe, o inferno sabe, todo mundo sabe. Agora, se todo mundo sabe, eu tenho direito de saber. Tem ou não tem? O que Zaqueu diz? Ele diz assim, eu dou metade do que eu tenho, outra metade que sobra, eu vou pagar com juro, se alguém eu defraudei. Isto é conversão, é o sistema de valorização do reino de Deus, estar acima de qualquer situação, qualquer bênção, tudo, a vida e todas as coisas. Então você é salvo. Amém? O amém foi fraco? É compreensível. A Bíblia diz assim no versículo 9, disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu, você foi salvo. Salvo da avareza, salvo desses valores deturpados da sociedade, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você tem essa moeda aí, meu irmão? Essa moeda da qual nós precisamos. Jesus fala sobre a segundo produto, roupas brancas, para que você se vista e não apareça a vergonha da sua nudez. Hoje é normal as pessoas exporem o seu corpo, usarem shorts, roupas decotadas, roupas transparentes, mas naquela época, a roupa, ela cobria o corpo, cobria a intimidade, cobria a nudez. Então Jesus diz, roupas brancas para que vocês se cubram e não apareça a sua vergonha, a vergonha da sua nudez. Segundo produto, é para aqueles que têm os seus segredos, para aquele que tem os seus mistérios particulares. Um dia, o que você faz em oculto, disse o Senhor Jesus. Mas eu não gostaria de dizer isso para que você tivesse medo, não, porque eu acho que você não tem que ter medo disso, não. Um dia o que você faz vai ser exposto, porque nada fica oculto, isso é bíblico. Mas eu não gostaria que você fosse receoso com respeito a estar público e as pessoas saberem. Eu acho que a igreja de Laodiceia achava que ser inteligente é ser sábio. Eu acho que a igreja de Laodiceia achava que ser abençoado era ter Deus. Eu acho que a igreja de Laodiceia achava que ser uma pessoa com muitos amigos era um sinônimo de estar bem com Deus. Era bem equivocada, como alguns de nós somos. Um dia, tudo aquilo que os homens fazem oculto estarão diante do Senhor no juízo. Então, quem é você é o que importa para Deus e não o que tem você, mas quem é você. Eu quero que você vá comigo em João, capítulo 8, eu quero falar da mulher adúltera. Roupas brancas. O exemplo que nós vamos ter é da mulher adúltera. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha muitos empresários do ramo de fabricação de tecido. E era uma igreja que se gabava por isso. E era uma igreja que estava nua e que precisava comprar essas vestes intrisseca, roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da sua nudez. A Bíblia diz assim,
que os fariseus, para experimentar Jesus, pegam uma mulher no ato de adultério, e a Bíblia diz em João 8, versículo 4, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Estava ali escrevendo. E eles não pararam, insistiram perguntando, mestre, e aí, o que nós vamos fazer? A lei diz isso, e aí, o que o senhor vai falar? Endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O que estava acontecendo naquele cenário? Pessoas pecadoras querendo acusar uma pecadora. Você acha realmente que Deus te deu tudo o que você tem e fez por você tudo o que Ele fez para que você seja legalista, crítico e fosse o irmão do filho pródigo? Você acha realmente? Tá. Se uma pessoa é reprovada, o que você tem a ver com isso? Você é o Deus dela? Você é o Criador dela? Você tem alguma ver... Vou te falar uma coisa para você. Que tem dentro das igrejas de gente fofoqueira e maledicente, não está escrito. Gente que o assunto no café da manhã é sobre os outros, no almoço é sobre, entra no carro é sobre os outros. Eu vou dizer de novo para você o que é a regra da vida. Gente santa fala de Deus. Diga amém. Gente inteligente fala de projetos. Diga amém. E gente medíocre fala de gente. Diga amém. A mediocridade, a pobreza faz com que pessoas se importam com a vida de pessoas. Gente santa fala de Deus. Gente inteligente fala de planos. E gente medíocre fala de gente. Fala de pessoas. Você tem uma vida para cuidar. Ali estava aquele povo, tudo de roupa suja, falando de uma pessoa que estava de vestes sujas. Eu tenho imperfeições, você tem imperfeições. Então, se porventura, por um acaso, estiver em mim alguma forma de ajudar alguém, vou ajudar. Mas se não, eu nada tenho a ver com isso. Isso é um caso de Deus. Eu quero falar com você, crente. Falo crente para não falar outra coisa. Que gosta de ficar sabendo de fofoca gospel. Para ficar falando que tal pastor fez isso, tal pastor fez aquilo, tal pastor fez aquilo outro. Para com isso, você está em condenação. Você está em condenação. O que você tem a ver com a... Olha o exemplo de Davi. Davi também era ungido. O que Davi fez? Eu não vou tocar naquilo que é assunto de Deus. Eu que não vou fazer isso. Isso serve para qualquer irmão. Tá? Qualquer irmão cuida da sua vida, das suas situações, da sua melhoria, do seu crescimento. Nada de fazer da sua vida um assunto do outro. Aprenda a cortar assuntos. Aprenda a ser sal e a ser luz. Ali estavam eles recebendo uma exortação. Jesus diz, quem não tem pecado, quem não tem falha, quem não tem erro, então pode falar do outro. Se tem falha e tem erro, fica de boca fechada. Você é alguém que tem esse costume, esse hábito de ficar comentando da vida dos outros? Isso no mínimo é feio. No mínimo, sem falar em cristianismo. Isso é feio. Isso é coisa de gente pobre, gente medíocre. Gente que não tem nenhum tipo de nobreza. Pessoas nobres não falam dos outros. Pessoas nobres não têm os seus assuntos principais como falar dos outros. Porque bate no peito, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Mas a língua não cabe na boca. Os maledicentes ficarão de fora. Então o que a Bíblia diz? O Senhor Jesus olha e diz assim, quem não tem pecado? Olha na sua mão, olha nas duas mãos suas. Você nasceu com pedra na mão? Nasceu? Então, porque se fosse para você atirar pedra em alguém, você nasceria com pedras nas mãos. Porque Deus nos deu tudo aquilo que precisamos. Eu não tenho pedra nas mãos e você não tem pedra nas mãos, concorda? Amém? Tá. Jesus olha e diz assim,
que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Continuou. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, será que você tem ainda consciência? Consciência é uma coisa interessante. Os alunos da escola dominical, nós vamos estudar sobre isso também, tá? Que faz parte do inconsciente e do consciente, a consciência. Sabe o que é consciência? Consciência é aquela área que o Espírito Santo na vida do cristão governa. Quando você dobra o seu joelho no chão, o Espírito Santo te traz a consciência. Aquela situação que você viveu. Sua história de infância, sua história de adolescência. E aí ele vai reportando para você onde ele tem te colocado, o que ele tem te dado. Você não teve família, não tinha ninguém. Era uma pessoa mais um dentro de uma casa cheia de gente. Porque não é porque uma casa tem pessoas, é porque é família. Hoje Deus te deu uma família, pessoas que falam uma mesma linguagem, pessoas que lutam por o mesmo objetivo. Isso é sinônimo de família. Não é porque você viveu numa casa com um homem, com uma mulher que fizeram sexo e deram filhos. Não é por isso que aquilo era uma família. Não, família são pessoas que têm coisas em comum. E Deus te tirou dali de uma casa cheia de gente. Ou com 3, 4, 10 pessoas. E te deu uma família. Será que isso não vem na nossa consciência? E dizer, Deus, o Senhor me deu tudo. O Senhor me deu tudo, o Senhor me deu tudo, o Senhor me deu tudo. Isso serve de freio, de breque, para você dizer, pera aí um pouquinho, pera aí um pouquinho, pera aí. Ele continua escrevendo na terra. Eu não sei o que ele escrevia. E aquela mulher em suspenso, não sentindo dores nenhuma. E Jesus faz a grande pergunta a ela. Onde estão os seus acusadores? Eu quero perguntar uma coisa para você. Onde estão os seus acusadores? Eu vou te ensinar um segredo. Quando o seu coração é só dele, o seu coração pouco se importa com quem fala e o que falam de você. Se o seu coração for dele, pouco importa quem gosta, quem ama ou quem te odeia. Isso para você se torna insignificante. Quando você começa a dar valor demais ao que as pessoas dizem, a quem te ama, a quem te gosta, a quem te odeia, é porque o seu coração não é dele. Mas quando o seu coração está nas mãos dele, isso para você é irrelevante. Você é amado por quem? Pelo Senhor do céu. O que importa é o que ele fala de você, para você e com você. Redarguidos da consciência. Será que a igreja de Laodiceia tinha consciência? Você tem consciência de dizer, peraí, estou errado, estou morno, estou fazendo errado, eu não posso mais errar, eu não posso mais cometer esse deslize, eu não posso mais agir dessa maneira. E a Bíblia diz que Jesus pergunta, saíram um por um, e começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Diga, só Jesus e eu. Você viu? Não importa seus acusadores. Você está preocupado com quem não gosta de você? Você fez alguma coisa para essa pessoa? Não? Sua consciência está limpa diante de Deus? Você só fez o bem? Qual é o problema? Qual é o problema? Tem gente que é assim. Tem gente neurótico, te ama num ano e te odeia no outro. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Ficou quem? Ela e ele. Fica quem? Você e ele, eu e ele. Essa dupla é a maioria. Esse é o segredo do sucesso. Se você quer agradar todo mundo, você não vai ficar só você e ele. É só você e ele. Essa é a fórmula que funciona. Essa é a fórmula que dá certo. Amém? Se a sua consciência é tranquila, se você não faz mal para ninguém, qual é o problema se as pessoas não gostam, ou te abandonam, ou não te quer, ou viram a cara para você, qual é o problema? Você vai permitir se contaminar e querer agir da mesma maneira? Não. Seu coração é dele, e a sua essência não muda, porque as pessoas ao seu redor mudaram. Amém? Aí ele faz uma pergunta endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais.
do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Quando Jesus olha para mim, ele só vê a mim. Quando Jesus olha para você, ele só vê você. Seus problemas, suas aflições, tudo isso é fator a ser resolvido. Quando ele olha para você, ele olha para você. E ele faz perguntas a ela: onde estão os teus acusadores? Onde estão quem te condena? Ela olha para ele e diz assim: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E disse Jesus: nem eu te condeno. Que gostoso, hein? Nem eu te condeno. Aí ele diz para ela sobre as vestes: nem eu te condeno. O que ele diz no término do versículo? Vá. Qual a moeda que Jesus pede para ela para comprar as vestes brancas, o perdão? Vá e não peques mais. Suas vestes estão sujas se você vive no pecado. Pastora, mas eu não adultero, eu não roubo. Isso é coisa para novo convertido. Pecado de crente é outro pecado. Maledicência, dureza de coração, omissão, sabe fazer o bem. Pecado de novo convertido é cobiça, adultério, prostituição, mentira, vícios. Pecado de pessoas convertidas e cristãs são outros pecados. Vestes brancas, a moeda para comprar as vestes brancas que me dá o direito de entrar no céu, o que é? Santidade. Sede santos. Eu já agradeci inúmeras vezes a Deus por esse versículo estar escrito no Novo Testamento. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Por ele ser reescrito no Novo Testamento. Por quê? Porque os ignorantes poderiam muito bem atribuir algumas heresias. Sede santo, sem santificação, ninguém vai ver Deus. Sede santo, porque eu sou santo. O que é a santificação? É a obra contínua do Espírito Santo na área do nosso convencimento, na área do ensino, na área das práticas cristãs. Isso é santidade. É você dobrar o joelho no chão e você não confessar pecado, não. É você chorar pela sua miséria, pelas raízes. Tem crente que vive confessando pecado, vive pecando. Senhor, perdoa porque eu cobicei. Senhor, perdoa porque eu falei mal. Senhor, perdoa porque... Mas quando é que vai sair dessa ladainha? Nunca vai sair dessa ladainha? Nunca vai sair dessa resenha? Quando é que nós vamos chegar diante de Deus e não mais ficar: Senhor, eu cobicei, eu adulterei, eu prostituí, Senhor, eu vi filme pornográfico, eu fui maledicente, eu pensei mal no meu coração. Quando é que nós vamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha para mim e vê. Às vezes existe algo que não te agrada, traz a minha consciência e me faz limpo disso. Isso é santidade. Isso é santidade, é Deus ter que olhar dentro de você para averiguar, para examinar e buscar raízes e não fruto que é pecado. Chega de pecado, chega de pecado, chega de pecado. Jesus Cristo morreu por uma igreja santa, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Essa igreja de porteira aberta agora, essa igreja que tudo tá bom, esse liberalismo universal, isso aí é uma outra estratégia de Satanás para levar os crentes para o inferno. E haverão muitos crentes no inferno, muitos frequentadores, muitos domingueiros, muitos crentes no inferno. Por quê? Porque o mercador intrínseco chegou, quer comprar ouro provado no fogo, o reino de Deus. Tem abnegação, arrependimento, renúncia. O mercador chegou, íntimo da alma. Quer comprar vestes brancas, seja santo. Alimenta a sua santidade pela palavra. Mas cadê a moeda da santidade? A moeda que compra o céu, a entrada no céu, que é a santidade. Não tem santidade. Vive naquele ciclo vicioso de pecado, aquela mesmice. Santidade é o processo de purificação do Espírito Santo. O Espírito Santo te purifica você de você. Você da sua personalidade. Pastora, é só o diabo que leva para o inferno? Não. O seu jeito te leva para o inferno.
Sua maneira de ver, de ser, te leva para o inferno. Por isso que o Espírito Santo foi enviado, para nos purificar e trazer em nós a imagem e semelhança de Cristo. Não é só o diabo. É isso que a igreja de Laodiceia precisava entender. Que não era só obras pecaminosas. Jesus não atribui a ela nenhuma obra de adultério, como vocês contemplam e dão oportunidade a Jezabel, o Espírito, nada disso. A igreja de Laodiceia tinha o pecado da mornidão. A igreja de Laodiceia tinha o pecado da frieza, do contentamento, da morosidade. Eles estavam felizes da vida, porque estavam abençoados, tinham dons, mas não tinha o dono dele. Cantava, mas não adorava. Eram inteligentes, mas não tinham sabedoria. Tinham ótica, mas não tinham visão. Esse era o pecado da igreja de Laodiceia. E Jesus a coloca como uma das piores igrejas, dizendo: eu vou vomitar vocês de dentro de mim. E vômito não serve para nada, não é mesmo? Não, para nada. Você tem santidade para comprar as vestes de salvação? Jesus olha para ele e diz assim: vai-te e não peques mais. Fala para mim os seus pecados que você tinha antes de se converter. Aquelas suas maneiras arrogantes, aquelas suas maneiras ensoberbecidas, aquelas suas maneiras, o seu jeito de ser, que você pegou da praga da sua avó, da peste, da sua genética de família, e você ainda alimenta. Porque minha mãe não fez, porque meu pai não fez, porque minha família era uma miséria, mas em Jesus Cristo, a rocha. Quando Jesus estava lá no templo e chegaram para ele e disseram assim para ele: ô mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele disse: não, minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui ouvindo a palavra do reino. Eu sou a família dele e ele é a minha família. Chega. Aquele seu jeito arrogante, aquele seu jeito, aquela sua maneira ensoberbecida, aquele seu jeito que vai te levar para o inferno, que o Espírito Santo está tentando de todas as maneiras dizer: compre. Ele está vendendo vestes brancas. Chega dessas vestes manchadas do pecado, manchadas de ignorância, manchadas de hábitos, manchadas dessa sistematização. Esse seu jeito não te incomoda. Não te incomoda a falta de mudança na sua personalidade, meu irmão? Não te incomoda sempre frágil, sempre língua grande numa área, sempre daquele jeito, sempre avarento? Onde é que está o Espírito Santo na sua vida? Onde é que passou o Espírito Santo por você e você não percebeu? Porque o Espírito Santo tem essa função de convencer, dizendo: muda, para, não é isso que Deus quer, não é assim que Deus quer, chega, acabou, chega, põe um ponto final nisso aí, põe um ponto final nessa situação. Essa é a obra do Espírito Santo, convencer-nos a desistir daquilo que tem nos afastado de Deus. E para que eu tenha vestes brancas, eu tenho que ir e não pecar mais. Santidade. O Senhor Jesus fala do colírio, terceiro produto, visão espiritual. Eu quero que você vá comigo em Lucas, capítulo 7. Esse é um dos textos que os crentes amam muito, porque falam deles. Amém? Esse texto fala de você, diga amém. Jesus faz a proposta da terceira mercadoria intrínseca de venda, que é o colírio. Às vezes nós achamos que enxergamos as coisas e que vemos, não é? Existe uma oração a Deus que eu faço todos os dias. Senhor, por favor, que a minha visão jamais possa influenciar no que o Teu Espírito Santo me mostra. O apóstolo Paulo dizendo que Satanás ia cobrir as nossas visões de trevas e as coisas que muitas vezes os crentes acham não é nada daquilo que eles estão vendo. E eles se norteiam por uma ótica enganosa. E no final eles veem o produto. E o resultado não é bom e eles perguntam por quê. Eu quero dizer uma coisa para você.
Não confie no que você pensa. Não confie no que você acha. Não confie no seu coração. Não confie. Você está destruindo a sua história. A igreja de Laodiceia, por ser uma igreja muito abençoada, rica, dizendo eu não preciso de nada, era uma igreja cega. Não enxergava o seu próprio estado. A principal ótica que eu e você precisamos ter é de nós mesmos. Deus, tua palavra diz que o fruto do Espírito é amor. O quanto eu tenho de amor. A palavra diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. O que eu tenho dessas virtudes? Tua palavra diz, ó Deus, que eu serei o sal e a luz. Tua palavra diz que eu seria santo. Tua palavra diz, Deus, que eu seria, que eu serviria, que eu... Qual é o espelho do qual você tem que ver? Pastora, mas eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que todo mundo gosta de mim. Na igreja eu tenho cargo. Diante de Deus eu tenho dom. Para os homens eu tenho talento. Mas também está escrito que muitas pessoas com dons irão para o inferno. E aí? Esse é o seu espelho. Pastora, mas eu sou uma pessoa que Deus abençoa. Então Deus deve estar gostando do meu jeito. Nem só porque Deus abençoava Israel que Deus gostava do jeito de Israel. Deus dava água, dava pão, dava sombra, dava anjo, dava Moisés, dava Josué, dava palavra, mas trocou a geração, não quis que eles entrassem. Nós precisamos entender melhor as coisas, como por exemplo, a sua ótica. Porque a sua vida está bem abençoadinha, bem acertadinha, levanta, come, bebe, dorme, vai para a igreja, volta para a igreja o dia que dá, né? Ora, faz aquela oração noturna, Senhor, muito obrigado pelo dia, abençoa a minha noite, lê a Bíblia dentro da igreja, regradinho. Não vê o diabo, não vê o inferno, não vê batalha, não vê nada, mas também não vê Deus. E aí? Você já parou para pensar se Deus está se agradando da sua vida? Se Deus está se agradando, só porque você aprova, não é porque Deus aprova, só porque você acha correto, não é porque Deus acha correto, Deus vê correto. A igreja de Laodiceia achava que tinha tudo. E Jesus diz, vocês são miseráveis, não tem graça, é pobre, é cega, é nua, vocês não têm nem roupa para vestir. Terceiro produto, visão espiritual. Será que você consegue enxergar a sua vida espiritual pela ótica da palavra? Qual seria o resultado dessa visão? Você tem família? Bom para você. Pessoas que te amam? Bom para você. Um trabalho? Bom para você. Você é próspero? Bom para você. Mas o que é melhor para você? Você já parou para pensar que você pode estar ficando com o bom e dispensando o melhor? O melhor de Deus não é a bênção dele. O melhor de Deus sempre será Jesus. Sempre. Sempre será Jesus. Sempre. Porque Deus é bom, Ele é abençoador, Ele é assim, é a maneira dele. Mas o melhor de Deus não são as bênçãos. O melhor de Deus é o Filho dele. Esse é o melhor. É o que nós mais amamos. É quem nós mais buscamos. Eu gostaria que você olhasse e analisasse com uma ótica real e positiva. Quem você? O que você busca em Deus? A Bíblia diz que Jesus foi convidado para jantar na casa de um homem muito importante chamado Simão. E aquele homem queria Jesus
Porque ele queria propaganda. A Bíblia diz, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, entrando em casa, 7:36 de Lucas. Em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Esperar você encontrar. Lucas 7:37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando é que você esteve assim na presença do Senhor? Desesperado por Ele. Hoje, para o culto, você trouxe o seu vaso de alabastro? Porque quando nós vamos cultuar, nós trazemos, né? Nosso coração, nossa gratidão, nosso amor, a nossa alegria, a nossa devoção, o nosso entusiasmo. Nós trazemos o quê? A nossa dedicação. Isso é culto. Isso é culto. E ele chega e se assenta à mesa. E aquela mulher chega e ela começa a regar os pés de Jesus. E ela começa a enxugar com os cabelos e beija, 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 beija. E ela estava cultuando o Senhor Jesus. E Simão olha e diz assim, se esse fosse profeta, sabia que essa é uma pecadora. Pecadoras não tocam em rabinos. Jesus olha para ele e diz assim, Simão, eu vou propor uma parábola para você. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros, o outro 50. Ambos foram perdoados. Na sua opinião, Simão, quem mais amou? Vamos ver a pergunta. Versículo 42, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? O tamanho do meu amor é o tamanho da minha dívida. Dívida? Com que eu podia resgatar minha alma do inferno? Você diz assim, dívida, pastor, eu nunca adulterei, eu nunca prostituí. Quem disse que essa é a dívida principal? A dívida principal era a condenação que estava sobre mim e sobre você, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condenação. Eu ia para o inferno, você ia para o inferno, e o Senhor me tirou de lá. E o Senhor tirou você de lá. Essa é a minha dívida paga, que eu não podia pagar, você não podia pagar, mas Ele pagou, e todos os dias isso fica latente, isso fica, sabe, falando aos meus ouvidos. Eu ia para o inferno, a minha alma estava em condenação, e eu ia para o inferno, e Ele me tirou do inferno, Ele me deu um nome escrito no livro da vida, eu vou para o céu, eu vou morar com Ele. Isso está acima de qualquer benefício que Ele possa te dar. Está ou não está? Se você quiser esclarecer um pouco a mente, você pode ir em alguns dos velórios da cidade e lá está o destino do corpo humano, mas o destino da alma humana, a sua, Ele definiu. Você vai com Ele, para Ele, porque você vive nele. E é isso que nós precisamos ter como alegria principal do nosso coração. Aquela mulher estava grata, não porque ela havia ganhado um carro novo, uma casa nova, não porque ela era dona de uma empresa, não. Ela estava usufruindo e fazendo uso das suas economias de um ano. Ao contrário, ela estava dando. Tira da sua mente que evangelho é receber, receber, receber. Evangelho é doação. Você ali derrama seu orgulho, você ali derrama a sua personalidade, você ali doa. Evangelho é doação, não é petição. Entenda isso em nome de Jesus, para o seu bem. Para o seu bem. Transformar o evangelho em petição. Eu vim aqui porque Deus cura minha família, eu vim aqui porque Deus prospera. Aí recebe e fica um bando de gordos, frios, mornos, como a igreja de Laodiceia. Mas se você vem para o reino para doar, eu vou doar minha vida, minha mente, o meu coração. Eu vou amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as minhas forças. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu serei um terreno frutífero, eu serei uma bênção na terra. Doação. Eu vou andar a 2ª milha, eu vou virar outra face. Eu vou ser ramo podado. Evangelho é doação. Há quanto tempo que você não oferece para o reino o que o reino pede de você? Então. Terceiro produto, colírio, visão espiritual. A Bíblia diz assim,
Simão responde, eu acho que quem foi mais perdoado, de 500. E ele diz, julgaste bem. Qual foi o tamanho da sua dívida? Igual a minha, né? Igual a minha, inferno. Foi o que pagou. Tirou-nos do inferno. Minha condenação, sua condenação. Isso aí, meu irmão, ninguém podia fazer. Você imagina, eu ia para o inferno, você ia para o inferno, nós não vamos mais. Aí você fica embaraçado em coisas, aí você se perde por bênçãos. Jesus te achou e você dá conta de se perder. Você já percebeu o que é isso aí? Jesus nos acha e nós nos perdemos nos nossos valores equivocados. A Bíblia diz assim, nós já vamos terminar. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Versículo 44. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Ele não viu que Jesus era um convidado especial, porque todos os convidados recebiam água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas. Para Simão, aquele era um profeta. Para ela, ele era o Cristo. Visão espiritual. Eu queria te perguntar, quem é Jesus para você? Mais um na sua vida? É mais um? Para ela, Jesus era o único. Você não lavou meus pés, mas ela lavou os meus pés com as lágrimas. Hoje nós temos vivido um tempo na igreja em que Jesus está do lado de fora, por isso que ele está batendo para entrar de novo. E não são todas as pessoas que abrirão o coração. Eu acredito piamente na parábola das virgens. Apenas 50% dessa igreja existente irá subir. Metade dela só. A igreja, falando em total, geral, só metade dela. Por quê? Porque muitos não querem ouvir a batida dele. Quer comprar colírio para que você se enxergue, para que você possa se ver, para que você não mais você mesmo dê o seu resultado, a sua conclusão, dizendo que você é um ótimo crente. Você diz, eu sou um ótimo crente. Eu sou um crente assim, estou na média. Você já perguntou para o dono do reino se essa conclusão é certa? Porque o que me preocupa é ele, não é? O que te preocupa é ele, o que ele diz de você, e não o que você pensa de mim. O que eu penso de você não deve te importar, o que deve te importar é o que ele pensa. Hã? Porque é ele que vai te levar para o céu, é ou não é? Hã? Você não deu água, ela lavou os meus pés com as lágrimas. Aí ele diz assim, e os enxugou com os cabelos da cabeça. Não me deste ósculo, um beijo no rosto, mas essa desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Ela enxergou Jesus. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama. O quanto você ama Jesus? Muito, pastora, muito, então você tem que ter a atitude dela. Reconhecer Jesus diante de tudo e de todos. Problema? Jesus está lá, ele merece o foco. Bênção? Jesus está lá, ele merece o foco. Prosperidade? Jesus está lá, ele merece o foco. Não deixe as bênçãos, nem os problemas capturar você do foco, que é Cristo. Ele é o foco, ele é a pessoa principal. Entende? Ele é o foco. Ele é aquele que merece o melhor tratamento. Ele é digno do meu melhor e do seu melhor. Para terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Qual tem sido o foco da sua vida? Qual foi a moeda intrínseca da mulher? Humildade e reconhecimento. Qual foi a última humildade que você viu aí na sua vida? Ela passou rapidinho e disse, eu estou com pressa que eu tenho que sair, eu tenho que ir para um crente. Qual foi a última humildade que você viu na sua vida? Onde você mesmo certo foi lá e pediu perdão. Onde você soube retornar. Difícil para o crente retornar, reconstruir. Onde você teve humildade suficiente para retornar, para retomar. Onde você reconhece que Jesus é o grande, Jesus o tal, e nós somos só vasos. Às vezes você age como se você fosse o Papa, o top. É ou não é? Fosse o maioral, estivesse acima de todo mundo. Você não acha que se enxergar seria
O mínimo de ideal para você? Amanhã você pode estar no meu velório, pode ou não pode? Por quê? Porque eu não posso garantir a minha vida. E nem você a sua. E você quer falar, assustar um crente, você falar de morte com ele. Por quê? Porque os crentes estão igual Marta e Maria. Não crês que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim nunca morrerá? Os crentes não conseguem mais pensar no céu, por isso têm medo da morte. Não conseguem mais. Está igual os TJ, criando paraíso na terra. A moeda intrínseca é humildade e reconhecimento. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde. Não confunda as coisas. Jesus te deu dinheiro, Jesus te deu posição, Jesus te deu sobrenome e Ele te deu diploma. E Deus te deu Jesus. E o que é maior que todas essas coisas? Jesus. Jesus. E tem gente que chega ao cúmulo da abominação aos olhos de Deus. Chegar na igreja como patrão, chegar na igreja como esposa do patrão, como empresária, chegar na igreja como o diplomado, chegar na igreja com o dono do sobrenome. Você é maluco? Tem hora que eu acho que às vezes falta algum parafuso de regulagem. Chegar na igreja como eu sou o general. Aqui não tem nenhum general, mas eu sou tem alguns policiais. Eu sou o sargento. Eu sou o que mais? Eu não sei o nome deles. O capitão, sei lá eu o quê. Eu sou o empresário, eu sou o quê? Só Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Ele é. Eu e você não somos nada. Isso incomoda muita gente. Por quê? Porque está ouvindo Jesus dizer: compre ouro para que entres no reino. A moeda para entrar no reino de Deus é o quê? Renúncia, abnegação. Compre vestes. Moeda é santidade, compra colírio. A moeda é humildade, é o reconhecimento de Jesus na sua vida. Tudo que você tem, se você tem uma casa boa, um emprego bom, uma família boa, por causa dele. Foi ele que teve misericórdia de mim e de você. É ele. Ele é o centro de todas as coisas. Tenha humildade e reconhecimento. Essa é a moeda que compra a visão espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu já ouvi muitas... Vá comigo em Apocalipse para nós terminarmos. Muitas palavras de fúnebres. Pessoas que estão no leito de morte. E a maioria delas dizem uma coisa: ah, pastora, se eu soubesse. Se eu soubesse. Se eu soubesse, se eu soubesse. Eu não quero dizer isso no final da minha vida. E eu não gostaria de ouvir isso de você. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Você tem o hoje e o agora para mudar, para melhorar, para fazer diferente. Você tem o hoje para escutar essa batida aqui, ó, versículo 20 do Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o mercador está à porta batendo. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está dizendo: compre ouro, compre roupas, compre colírio. A moeda que vai comprar o ouro é o quê? É a abnegação, é a renúncia, é o quebrantamento. A moeda que vai comprar as roupas limpas é a santidade. A moeda que vai comprar o colírio, o que é? Humildade e reconhecimento. Você se acha melhor que alguém? E você, por achar-se melhor que alguém, você humilha pessoas? Com palavras, com maneiras. Tem um versículo na Bíblia que diz: cuidado com o vingador dos que não têm. Eu tenho medo disso. Você não tem medo? Cuidado com os vingadores dos que não têm. Vingador dos que não têm.
dos pobres, dos que não têm. Você tem posição e você humilha quem não tem. Jesus é o vingador de quem não tem posição. Você tem dinheiro e humilha quem não tem. Jesus é o vingador de quem não tem dinheiro. Você é inteligente, hábil, perspicaz e você humilha quem não tem. Jesus é o vingador de quem não tem. Muito cuidado com isso. Ore a Deus. Ore a Deus para que a sua correção seja durante o tempo da sua vida. Fala, Senhor, me corrija enquanto eu estou vivo. Eu não quero ser corrigido com a condenação. Existem 2 tipos de correção para o crente. O frequentador de igreja. Enquanto ele está vivo e no juízo final. Qual tipo de correção você quer? Eu espero que seja a de agora, não é mesmo? Não é verdade? A de agora. Porque Jesus diz que tem uma chance para os galhos que frutificam, a poda. Mas os que não frutificam são cortados. Ele fala ali sobre a igreja, porque fala sobre os ramos da videira. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quem sabe você não ouviu uma mensagem esperada. Quem sabe você não gostou do que você ouviu. Mas você não precisa só do que gosta. Você precisa do que necessita. Feche os seus olhos. Jesus, eu quero muito que essa igreja tenha as moedas para serem quentes e fervorosos. Eu quero muito que esta igreja tenha as moedas que o céu procura. Deus, e haja em nós abnegação, renúncia, quebrantamento, santidade, humildade e reconhecimento.